Olá, estudantes do sexto ano. Então vamos para mais uma aula aqui na nossa sequência e hoje vamos falar sobre o que são fontes históricas. Então o conteúdo é o que são fontes históricas, as informações presentes nos documentos históricos, o papel do historiador na pesquisa e construção da história. O objetivo é identificar como as fontes históricas são utilizadas em pesquisas e reconhecer a importância do historiador como agente de preservação, interpretação e transmissão de conhecimentos históricos. O que são, afinal, documentos? O que eles podem nos ensinar? Vocês já perceberam quantas informações um documento pode apresentar? Se olharmos, por exemplo, para um RG, que é o registro geral, podemos descobrir muitos detalhes sobre uma pessoa, desde a data e o local de seu nascimento, até o nome de seus pais e a sua fisionomia, por meio da fotografia. Em história, muitas vezes as informações dos documentos pesquisados pelos historiadores não estão organizadas como as de um RG, parecendo mais com um quebra-cabeça. Se vocês estiverem com seu RG em mãos, listem outras informações aí que eles podem conter, certo? O papel do historiador e das fontes históricas. Para pesquisar os seres humanos e suas relações com o tempo histórico, os historiadores utilizam as chamadas fontes históricas ou documentos históricos, que são vestígios ou registros documentais que fornecem informações que podem ser utilizadas por esses profissionais para reconstruir e compreender eventos, culturas, sociedades e indivíduos ao longo do tempo. Como um detetive, para obter informações de determinada época e sociedade, o historiador analisa essas fontes por meio de perguntas. Então, as perguntas são fundamentais para o papel do historiador, né? E como o texto aqui diz, ele acaba se tornando um detetive para fazer escavações e descobertas ali que percorrem a história da humanidade. As informações presentes nos documentos históricos. Os documentos históricos nos fornecem uma série de informações que nos permitem reconstruir e compreender diferentes aspectos das sociedades ao longo do tempo. Em muitos momentos, essas informações podem estar incompletas e cabe ao historiador e demais pesquisadores reunir e completar essas lacunas. Entre as diversas fontes materiais e imateriais que podemos utilizar nas pesquisas históricas, destacam-se objetos, cartas, documentos, relatos orais, músicas, pinturas, esculturas e aí vai. Então, tudo que nós estamos escavando, pesquisando e que nós encontrarmos que remete a determinado período ou tempo, nós precisamos sempre considerá-las. A importância das fontes históricas para a construção das identidades. As fontes históricas nos permitem conhecer, por meio de sua observação e análise, a história de uma pessoa, um grupo social ou um acontecimento de um determinado período. Para obter esse conhecimento, o historiador faz uma análise cuidadosa dessas fontes, que podem ser escritas, sonoras, visuais, orais, audiovisuais e por aí vai. Olha aqui um exemplo, tá? No exemplo 1, arte rupestre em uma caverna e no 2, um livro. Então, esse exemplo 1 é uma fonte histórica material e visual. No 2, o livro é uma fonte histórica material, escrita e visual, se os livros tiverem imagens, tá certo? Fontes históricas materiais e imateriais. As fontes históricas materiais são bens materiais tangíveis, físicos, que têm uma importância histórica para determinada região, povo ou nação. Entre eles, podemos destacar cartas, diários, documentos, moedas, fotografias, entre outros. As fontes históricas imateriais são elementos intangíveis, ou seja, intocáveis, impalpáveis, não conseguimos tocá-los, como as tradições, expressões orais, rituais, músicas, linguagens e conhecimentos.
tá certo? Então, na aula de hoje, nós identificamos como as fontes históricas são utilizadas em pesquisas, reconhecemos a importância do historiador como um agente de preservação, interpretação e transmissão de conhecimentos históricos. Então, já vimos na aula anterior o que é história e agora nós podemos visualizar o que são as fontes históricas e a importância que essas fontes têm. Tá? É muito importante, é fundamental que em todo o trabalho que você faça de estudo, você esteja muito atento com relação às fontes que você está buscando e o que essas fontes estão transmitindo para você. Da onde vem, para onde quer ir, isso é fundamental. Né? Nós vivemos aí num mundo, numa fase muito complexa, né? Que as fake news, os achismos, eles acabam estando à frente de muitas coisas e nós não podemos deixar que isso aconteça, tá? As coisas elas precisam ter base, elas precisam ser baseadas em fontes que são fidedignas, tá certo? E esse é o papel do historiador, tá certo? Vimos então na aula anterior o que é história e nessa aula o que são fontes históricas. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.